Nessa aula, nós vamos abordar os sistemas de equações de espécies competidoras e o modelo presa-predador. Para isso, vamos considerar duas espécies A e B, cujas populações vamos denotar por AN e BN, e se nós assumirmos que essas espécies têm recursos infinitos e elas não competem entre elas, é chamado de competição interespécie, e que os indivíduos não competem entre si dentro da própria população, então a gente pode propor um modelo de equações de diferenças dessa forma aqui, onde a diferença populacional é um coeficiente que multiplica a população atual, ou seja, o crescimento da população depende somente da própria população. Nesse contexto, a gente diz que o sistema está desacoplado, pois os valores de AN e de BN, eles não se influenciam, nem AN influencia BN e nem os valores de BN influenciam AN. Se a espécie B, por outro lado, comer o mesmo tipo de alimento da espécie A, porém a espécie A não comer o mesmo tipo de alimento da espécie B, esse modelo é escrito dessa forma. Observem que esse termo aqui, negativo, indica que a espécie B come o mesmo tipo de alimento da espécie A. Então, o que acontece aqui é que a espécie B afeta negativamente o crescimento da espécie A. Notem que também que a AN e BN indicam aqui uma taxa, os encontros entre essas duas espécies, C1, um coeficiente associado a esse encontro, e como a espécie B consome o mesmo alimento que a espécie A, esse encontro ele é prejudicial para a espécie A. Porém, agora, se as duas espécies consomem o mesmo tipo de alimento, nós temos este modelo com uma interferência, um acoplamento no comportamento das duas espécies. Agora nós vamos elaborar um modelo de simulação considerando essa relação ecológica aqui em cima, onde tem-se uma competição por recursos finitos. Nesse caso aqui, nós vamos considerar uma simulação numérica com esse modelo e isso vai resultar em um sistema não linear. Nós observamos aqui que isso vai representar uma relação ecológica como essa mostrada nessa figura, onde duas espécies distintas elas consomem o mesmo alimento e competem por ele. Para isso, considerando as duas espécies A e B, vamos considerar uma população inicial de 25, A igual a 25 e B igual a 30. E vamos escolher alguns parâmetros de maneira adequada para se encaixar ao modelo. Aqui nós construímos um modelo computacional com algumas variáveis. Definimos o vetor com as variáveis e a função de iteração. Elas aparecem aqui escritas. Definimos os parâmetros, conforme indicado. Devemos perceber que os índices aqui assumem outros valores. Começamos com uma população inicial e iteramos o sistema. Observem que essa forma de iteração mostrada nessa célula é diferente da mostrada nas aulas anteriores. Aqui fazemos um gráfico da evolução das duas espécies, a espécie A em vermelho e a espécie B em azul. O que nós percebemos aqui é que mesmo começando com a população inicial menor, a espécie A cresce indefinidamente e a espécie B vai à extinção. Aqui nós fazemos um gráfico de fase dessas duas espécies. No eixo X, a espécie AN, no eixo Y, a espécie BN. Aqui nós realizamos a análise desse sistema e aqui nós encontramos os pontos fixos nessa célula. Encontramos os pontos 0, 0 e G1 sobre C1
e G0 sobre C0. Ao realizar a análise desse sistema, nós percebemos que ambos os pontos fixos, eles são pontos de equilíbrio instável. Haja vista que os autovalores associados à diagonalização da matriz jacobiana, eles são maiores do que zero no ponto 0, 0, e no ponto G1 sobre C1 e G0 sobre C0, um dos autovalores é maior do que 1. Agora, vamos observar o caso onde, além das espécies competirem entre elas, uma competição interespécie, existe também uma competição interna dentro de cada população. Para isso, nós vamos inserir uma competição entre os indivíduos da própria espécie, aparecendo o termo quadrático em ambas as equações, modulado por um coeficiente K1 para a espécie A e um coeficiente K2 para a espécie B. Aqui aparece a modelagem do problema, e nós percebemos que são escolhidos os coeficientes adequados para esse modelo, e com esses coeficientes, representando essa relação ecológica, nós temos este gráfico. Observem que neste caso a espécie B ela se mantém e a espécie A agora vai à extinção. Notem que essa competição intraespecífica ela é maior na espécie A e menor na espécie B, o que tem efeito na extinção da espécie A. A espécie A, além de competir com a espécie B, existe uma competição intraespecífica maior, o que muda o resultado comparado com o modelo anterior. Aqui nós temos o diagrama de fase das duas espécies. Realizando a análise do sistema, nós percebemos que existem 4 pontos fixos, e esses 4 pontos fixos, o ponto 0, 0 tem os autovalores maiores do que 0, maiores do que 1. O segundo ponto fixo tem um dos autovalores com módulo maior que 1. Nós temos aqui um terceiro ponto fixo com os dois autovalores menores do que 1, indicando ser um ponto de equilíbrio estável, e um quarto ponto fixo, onde o segundo autovalor é maior do que 1. Então, neste caso aqui, nós temos somente um ponto fixo de equilíbrio estável, onde a espécie B, neste caso aqui, ela vai à extinção. Agora, nós vamos abordar o modelo presa-predador. Vamos considerar, então, a interação entre predadores naturais e as suas presas. Um exemplo clássico aqui é dado por raposas e coelhos. É razoável admitir que a população de raposas e coelhos está intimamente ligada, uma vez que coelhos são o alimento das raposas. Quando a população de coelhos aumenta, pode-se prever então um aumento associado, embora com possível atraso no número de raposas. Por outro lado, quando o número de coelhos diminui, há menos comida para as raposas. É claro que o aumento no número de raposas vai resultar na ingestão de mais coelhos e, portanto, na redução da população de coelhos. Então, vamos considerar todas essas condições, todas essas hipóteses em um modelo. Primeiro, então, vamos denotar uma população de raposas. Vamos indicar por Fn. E no passo de tempo n, e a população de coelhos por Rn no passo de tempo n. Aqui F está indicando fox, que é raposa em inglês, e o R indicando rabbit, que é coelho em inglês.
Se nós assumirmos aqui que na ausência de coelhos a população de raposas se extingue, nós temos um modelo para a variação da população de raposas com um coeficiente negativo, indicando que a população vá à extinção. Agora, se temos coelhos disponíveis, eles devem contribuir positivamente para a mudança na população das raposas. Então, é razoável supor que o aumento na população de raposas é proporcional ao número de raposas e também a uma possibilidade de encontro entre raposas e coelhos modulados por um coeficiente C1. Por outro lado, também, os coelhos devem se multiplicar na ausência de raposas. Então, na ausência de raposas, o modelo para o crescimento populacional dos coelhos é dado por essa expressão, onde a variação na população dos coelhos é proporcional à população atual de coelhos, onde G2 representa uma taxa de crescimento, uma taxa de natalidade dos coelhos. O impacto das raposas na população de coelhos também é proporcional ao número de interações. Porém, ao contrário do que acontece com as raposas, isso vai reduzir a população de coelhos. Então, neste caso, nós podemos complementar o modelo para variação populacional de coelhos, como G2RN, que está associado ao crescimento da população de coelhos, menos C2, que é a taxa de encontro entre os coelhos, menos o encontro entre coelhos e raposas, e um coeficiente C2 que está associado ao sucesso da predação das raposas. Então, combinando esses dois modelos, nós temos esse sistema de equações que pode ser reescrito dessa forma. Vamos agora então a um exemplo. Então, podemos considerar o modelo presa-predador. E aqui, neste modelo computacional, nós indicamos, aqui nós inserimos o modelo computacional associado ao modelo matemático que foi apresentado. Os parâmetros estão indicados aqui. Uma população inicial de 25 raposas e 100 coelhos. E aqui temos a iteração do sistema. Observamos um comportamento oscilatório na população de coelhos e na população de raposas. Observamos também que um pico na população de coelhos leva a um pico, mesmo com atraso, na população de raposas. E o decréscimo rápido na população de coelhos é efeito da predação das raposas. E essa diminuição na população de coelhos leva também a uma diminuição na população de raposas. Fazemos aqui um diagrama de fase com essas duas variáveis e observamos um comportamento oscilatório nesse sistema. Vamos então entender esse comportamento. Passamos aqui para a análise do sistema. Observamos aqui a existência de dois pontos fixos. O primeiro é o 0, 0, e o segundo é o G1 sobre C1 e G0 sobre C0. Vamos analisar então esses pontos fixos. O primeiro ponto fixo, o 0, 0, nós temos que um dos autovalores é maior do que 1. E no segundo ponto fixo, nós observamos que para os valores observados, para os valores indicados nesse sistema, que foram esses coeficientes indicados, nós temos também no segundo ponto fixo autovalores que não são reais. Nós temos aqui autovalores imaginários. Observem que esses autovalores imaginários, nós podemos entender que esses autovalores dão a característica oscilatória a esse sistema de equações. Complementando o modelo, nós podemos observar que se houver uma competição entre as próprias raposas pelas caças, e assim como houver uma competição entre os coelhos pela comida, essas relações ecológicas elas podem ser inseridas no modelo, colocando aqui indicando a competição interna entre as raposas, associadas a um coeficiente de competição,
E também nós podemos associar um termo que modula a competição entre os coelhos por alimento. Esse termo de competição entre espécies, esses dois termos que foram indicados aqui, que aparecem nesse sistema oscilatório, eles podem ser entendidos como um termo de amortecimento dessa equação, alterando então esse comportamento oscilatório. Fica então um exercício para ser resolvido em sala de aula, para completar o código para representar o modelo com competição intraespecífica. Este é o modelo com competição intraespecífica. O que se pede aqui é para escolher adequadamente os parâmetros deste modelo e também pede-se para realizar a análise do sistema como foi feito anteriormente. Aqui aparece o código e nas interrogações são os pontos que devem ser completados. Além disso, deve-se criar mais uma célula e realizar a análise do sistema, interpretando adequadamente. Bons estudos e um bom dia.